dedicamos à oração de uma forma mais intensa pelos padres nesta primeira semana, sacerdotes, também pelas famílias, que depois teremos a semana da família. Intensifiquemos nossas orações pelas famílias, vocação matrimonial, os religiosos, missionários e, enfim, a diversidade de dons e vocações que existem pelo chamado de Deus ao serviço. A segunda leitura, São Paulo, como sempre, muito preciso para focar nos problemas vigentes, numa visão muito completa. Ele chama a atenção quando escreve aqui aos Efésios, com relação aos pagãos. Ele é bem sucinto e ao mesmo tempo bem forte quando diz que quem é cristão não pode viver como pagão. Quem fez a opção por Cristo tem que deixar a vida pagã. E o que faz, o que ele identifica no formato de vida dos pagãos? Que a inteligência deles não leva para nada. Olha que coisa. A inteligência dos pagãos não leva a nada. Vivem os pagãos cuja inteligência os leva para o nada. E por que São Paulo faz isso? Depois nós vamos entender que nos tempos de hoje o paganismo está tão forte quanto tanto nesse tempo. Mas por que a inteligência dos pagãos faz com que eles cheguem ao nada? Uma vez que a inteligência, ela deveria nos dar a clareza das coisas, porque o uso racional faz com que eu compreenda as coisas como são. Muito simples de compreender. São Paulo diz que a inteligência dos pagãos os leva ao nada. Por quê? Porque eles estão corrompidos sob o efeito das paixões enganadoras. Aliás, o que são as paixões? São Paulo coloca, enganadoras. Já dizia Santo Agostinho, né? As paixões em si não são nada. E realmente paixão não é nada. O que vem delas pode ser bom ou ruim. Depende de como eu as conduzirei. A paixão pelo reino é algo bom, me levará a algo bom. Uma paixão movida pela vingança, por exemplo, me levará à destruição. Então a paixão em si não é nada. Agora, dependendo para onde eu as conduzo. E as paixões é justamente o bloqueio da inteligência. Sobretudo numa paixão voltada para aquilo que é totalmente imanente. Porque toda inteligência nos deve levar a um único caminho, a compreensão da verdade. A pessoa que faz uso da inteligência como dom, ela vai chegar à verdade tranquilamente, porque a inteligência é o foco da inteligência, é a verdade. O foco da inteligência é a verdade. Mas quando entra efeito das paixões pelo meio, aí o negócio complica. E São Paulo fez essa advertência para os católicos lá do tempo, né, aos Efésios, lá atrás, igreja primitiva. Mas olha, não está muito diferente a forma que os católicos de hoje também estão vivendo, como pagãos. Tem muito católico aí que professa a fé, não sei por quê, porque está vivendo de forma pagã. Como? Sob efeito de paixões. E quando eu falo efeitos de paixões, que eu digo o relativismo que entrou dentro da igreja, que eu diga tais ideologias que entraram também, isso é paixão. Isso é tudo paixão, isso não é verdade. Isso não é inteligência. A inteligência me leva à verdade. E a verdade quem é? Deus, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou a conversa. Não tem outra verdade para nós cristãos católicos a não ser Jesus. Não existe. Não existe outra verdade. Então não adianta querermos trazer coisas para dentro da nossa espiritualidade, para dentro da nossa profissão de fé que não condiz com a verdade que vem de Cristo. É o que São Paulo está dizendo. Cuidado com as paixões, meu povo. E hoje isso está mais atuante do que nunca. Uma pessoa que vive totalmente tomada pelos impulsos de emoções, ela está fadada ao erro, ao tropeço, à tristeza, à depressão, a tantas outras coisas. Por quê?
porque não se esforça para chegar à verdade. Você imagina uma pessoa tomada pela raiva, o que ela não é capaz de fazer? Uma pessoa tomada pelo ódio, né? Mesmo pela tristeza. São efeitos que na linguagem teológica nós chamamos de paixões, né? De paixões, de impulsos. Tem que tomar muito cuidado com isso. E só a inteligência pode nos livrar desses efeitos, porque a inteligência é dom do Espírito Santo que me faz chegar à verdade. E quando eu chego à verdade, a paixão desaparece. A paixão desaparece, né? Por isso que existem, né, três formas. Olha o que é uma pessoa motivada pelo sentimento da paixão. Uma pessoa que é extremamente visual, e ela está motivada sob o efeito da paixão, na característica do ciúme. A mulher está passando e vê o marido conversando com outra. De repente a pessoa parou para pedir uma informação ou tal outra coisa. A pessoa sob o efeito dos ciúmes, e por ela ser visual, só porque ela viu, eu vou pegar ele quando ele chegar em casa, está me traindo. Tem gente que é capaz, só porque viu, não sabe nem o que está acontecendo, deduzir uma traição, né? Deduzir uma traição. E se ela for auditiva, passar por perto e a pessoa dizer, nossa, que bonito, ela chamou meu marido de bonito, entendeu? Então assim, o que não faz um efeito de paixão, né? Que são sentimentos às vezes desordenados, e São Paulo fala de enganadores, porque eles falseiam a verdade. Toda paixão enganadora é um falseamento da verdade. Ela poderia depois, o que aconteceu, como foi, nossa, aquela pessoa, não, a pessoa sob o efeito da paixão, ela se engana, porque ela ofusca a verdade, e ela vai deduzir coisas que nem existem, fora da verdade. E muitas vezes, com relação à fé, é assim também. Aí São Paulo chama a atenção. O Evangelho vem nos dar a solução para tudo isso. Aí vem Jesus nos falar, e olha bem, que quando Jesus aqui vem, faz todo esse belíssimo discurso, né, com a multidão, com os discípulos, com relação ao pão do céu, com relação ao alimento. E Jesus, lembra que na semana passada, o milagre, né, o milagre dos 5 pães e 2 peixes, Jesus saciou todo mundo e isso se espalhou. Aí Jesus aqui já começa dizendo, vocês estão me procurando por quê? Porque comeram pão, porque eu fiz o milagre dos pães, e agora está todo mundo aqui atrás de mim pensando que eu sou padaria. Eu estou usando para vocês entenderem, né? É que em verdade vos digo, estáis me procurando não porque viste sinais. Aquele milagre foi um sinal do reino, do Messias, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos. Olha que os interesseiros já existiam naquele tempo. Hoje existe? Graças a Deus não. Não existe ninguém interesseiro, nem ladário, nem corumbá, nem no Mato Grosso do Sul. Graças a Deus. Se nessa época já existia, meu filho, agora vocês vieram atrás de mim. É como aquela pessoa que se diz católica, professa a fé, ama Jesus, comungo. Aí está sabendo que tem ali, que está fazendo milagre, fazendo cura, passando um óleo santo, não sei de onde, ela corre para lá. Povo sem fé e interesseiro. Quer buscar resolver situações de forma imediata. A fé é uma atitude de persistência e esperança. E esperança. Então, Jesus, olha, vocês vieram buscar um alimento que simplesmente é perene. Não gastem as forças, as energias de vocês com as coisas perenes, pelo amor de Deus. Eu vou lhes dar o verdadeiro pão. O verdadeiro pão. Jesus começa a mostrar para aquelas pessoas que existe uma perspectiva de eternidade. O pão que vem do céu. O pão que vem do céu. O pão que desceu do céu. Ou seja, hoje você vai comer, amanhã você vai ter fome de novo, mas esse você não vai ter mais fome. Aí Jesus diz, mas Senhor, esse cara, poxa, Senhor, dá então, porque a gente quer comer desse pão para não sentir mais fome. Jesus, eu sou o pão que desceu do céu.
Quem vem a mim não terá mais fome. Jesus está falando numa perspectiva de eternidade, não de perenidade, mas de eternidade. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Veja, Jesus está falando de eternidade. E as pessoas sempre querendo a satisfação aqui. Por quê? Porque infelizmente nós vivemos nesse mundo de hoje, e aí é uma grande paixão, a paixão do ter. Nós vivemos no mundo de hoje construindo coisas como se fôssemos passar a eternidade aqui, mas não existe eternidade no tempo, meu Deus do céu. Amanhã do nada você infarta e morre, e aí? Do que adiantou, muitas vezes, é o que Jesus falou, do que adiantou você perder tempo com esse pão aqui? Do que adiantou? Você deveria ter focado no pão da eternidade, e eu sou esse pão. Jesus preconiza a Eucaristia, João, Evangelho Eucarístico. Mas eu vou continuar sendo alimento, porque vocês precisam viver na perspectiva do eterno, e não na perspectiva do imanente. Essa é a outra grande paixão enganadora do ser humano nos tempos de hoje, o construir tesouros aqui. Meu filho, gaste logo esses tesouros que você tem com você, porque olha, misericórdia, nada vai ficar, nada vai levar, melhor dizendo. Com isso não estou dizendo que a gente não tem que ter, entenda o que eu estou falando, estou dizendo daquilo que nos engana, porque chega um momento que a gente começa a construir coisas, e começa a colocar nossas seguranças nessas coisas, e começa a absolutizar essas coisas, criar uma dependência afetiva, até espiritual. Foi Deus que me deu, então não é assim que funciona aqui, não. Tem gente que vive assim, sinto muito. Lá na frente, quando o fim estiver próximo, aí ela vai perceber: eu poderia ter feito e não fiz, eu poderia ter vivido e não vivi. Por quê? Porque construí tesouros aqui, e agora tenho que partir. Todos os dias nós estamos nos despedindo da vida, viu? Esqueçam disso. Todos os dias nós nos despedimos. Essa é a dor do ser humano, que é o povo apegado com isso aqui. Todos os dias nós estamos dizendo tchau mundo, tchau mundo. Amanhã já vai estar mais perto aqui, todo mundo, de morrer, tá? Amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Por que não fazer um processo bonito de despedida? E a melhor forma é sair das paixões. É sair das paixões. Se a paixão não se transforma em amor, corra dela. Corra dela. Tá? Corra dela. Os santos já tinham isso muito claro. Então, meus amigos, está aí a solução. A solução é viver na perspectiva do eterno, do alimento eterno. Então, todas as vezes que eu comungo, eu me remeto ao eterno, porque é o alimento da alma, e a alma, o espírito é que é eterno, o corpo não é. Todos os dias nós estamos definhando um pouquinho mais. Não adianta puxar daqui e puxar dali, não adianta. Tem gente que já está tão esticado que não consegue mais nem olhar para os lados. Não adianta, a lei da gravidade é para todos, tudo cai. Não estou dizendo que não tem que se cuidar, né? Olha a dona Cidinha, que bonitinha, quase 100 anos aqui na frente da gente, entendeu? Então, meu filho, desapega. Repito e entendo o que o padre está falando. Não estou dizendo que nós não tenhamos que ter as coisas, não é isso. Eu não falei isso. Eu falei que eu não posso viver em função delas como sendo o centro, porque isso é enganação. E tem gente que gosta de se enganar. Às vezes eu fico olhando certas atitudes assim, oh meu Deus, seria tão diferente se a pessoa transcendesse um pouquinho isso, saísse disso, porque todo dia ela está se despedindo daqui, e o que ela está pensando quando ela está construindo, usufrua um pouco, né? Permita-se ao usufruto do que você está construindo, porque eu acho que isso é mais racional, do que simplesmente guardar, acumular, e construir um reino que está passando. Tudo daqui passa. É o que São Paulo fala, que os primeiros cristãos estavam querendo começar a viver assim. E eu olhando o mundo hoje,
está pior. Então a carta aos Efésios é carta ao planeta hoje de novo, atualizada como nunca. Se a gente pode dar um passo para isso, façamos, que eu tenho certeza que só nos ajudará numa maturidade maior, humana, sobretudo humana, e de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,